Eiê! Li o livro Nós, o Atlântico em Solitário. E, gente, que livro maravilhoso! Maravilhoso! Eu não tenho muitas coisas para falar, além de que é maravilhoso. Então, ele me despertou várias coisas, ele me despertou muitos sentimentos, meu Deus do céu, que foda! E vim trazer aqui para vocês alguns desses sentimentos que eu tive. E não são todos, porque o livro fala sobre tanta coisa, é sobre, né, uma jornada que vai falando tanta coisa que não dá para eu trazer tudo. Então eu escolhi os que eu mais gostei, os que mais me pegaram e os que eu mais percebi, assim. Enfim, os que eu quis trazer. Esse episódio é meu, eu trouxe os que eu queria trazer, o que eu queria debater sobre isso. Mas, sobre o que é esse livro? É a história da Tâmara. Tâmara. Uma brasileira que mora na França, e, enfim, ela resolve, aos 23 anos, fazer uma travessia velejando sozinha o Atlântico. Então, o que ela faz? Primeira viagem dela, ela sai da Noruega e vai até a França. Depois ela fica um tempo na França e aí ela começa a atravessar o Atlântico. Então ela sai da França, vai passando ali perto Marrocos e tudo mais, e depois atravessa o Atlântico e vem para o Brasil, mais especificamente na cidade de Recife. Então, assim, primeira observação que eu já quero dar. A menina é foda. A menina, ela é absurda. Gente, primeiro, ela tem 23 anos. Sabe, 23 anos fazendo uma travessia dessa, se aventurando dessa forma, se colocando em risco dessa forma. Eu vou trazer várias coisas, assim, mas assim, você vê a potência, o poder, sabe, a grandeza que ela tem é algo, assim, admirável. Acho que é essa palavra, admirável. É gigantesca ela, e não só também essa travessia, mas a forma como ela coloca tudo no livro, e é um jeito de escrever poético, que eu falo, caramba, velho, essa menina escreve muito bem, muito, muito, muito bem. Fora que ela escreveu isso tudo em alto mar, cara. Então, assim, porque o livro, ele acontece, né, ela escrevendo, tipo, um diário de bordo. Então, enquanto as coisas estão acontecendo, ela tá escrevendo sobre aquilo. Sendo que ela não escreve todos os dias, ela pula alguns, ela vai nos acontecimentos mais importantes. Então, assim, a escrita dela é maravilhosa, é muito bonita. É belo. É belo de se ver, você bate palma, sabe? É um livro que te prende, é um livro que traz muitos sentimentos. E vamos começar a debater sobre esses sentimentos. E o que eu pensei da dinâmica desse episódio? De eu ler os trechos que mais me despertaram esse tal sentimento e conversar um pouco sobre esse sentimento. Então vamos para o primeiro trecho, que é esse aqui. Será preciso aceitar que o barco nunca estará pronto, nem eu, e que jamais terei certeza de que saberei fazer um caminho que eu nunca fiz. Só que, gente, eu vou sair do convencional, porque aqui a gente vê aquela coisa de tipo assim, você nunca vai estar pronto, você tem que começar, você tem que ir, tudo mais, sei lá o que. Mas o que eu fiquei impressionada com ela é a falta de perfeccionismo, assim, no seu mínimo grau. Nem tô falando de um perfeccionismo muito grande, não, tipo, nossa, ela queria estar pronta e tudo mais. Gente, essa menina, maluca, louca, gente, ela sai, tipo, o barco não tá pronto pra ela fazer uma travessia dessas. Tipo, o barco não tá pronto. Ela começa no livro, eu não vou saber, gente. Eu não sei sobre barcos. Sabe? Eu não sei velejar. Eu não sei nada sobre esse assunto. Mas no livro ela vai debatendo. Então, por exemplo, o Sardinha, que é o barco dela e ela apelida dele dessa forma, e a gente vai conversar no final sobre por que esse apelido. Ele é um barco ruim, é um barco velho. Assim, quando eu vi a foto, eu falei, meu Deus, que barco fofo. Mas assim, pra quem veleja, gente, é tipo assim, você querer, não sei, nem sei fazer uma comparação, mas assim, é considerado um barco ruim, um barco pequeno, para o tamanho da travessia que ela quer fazer, pro tamanho da aventura. E, gente, ela não tem perfeccionismo algum. Cara, tem uma hora que alguma coisa lá de madeira, que eu não sei o nome, alguma coisa lá do leme, não sei explicar, mas tem alguma coisa lá de madeira que quebra. E aí ela consegue parar numa cidade, acho que é em Lisboa. Antes dela chegar em Lisboa, que quebra. Aí ela chega em Lisboa e ela quer arrumar pra ela continuar a travessia. Só que ela não consegue arrumar ninguém pra substituir. Aí sabe o que ela resolve? Ela encontra um marceneiro e eles consertam o negócio quebrado. E ela continua a travessia, mesmo com o negócio quebrado. Gente,
eu falaria, aqui acabou a minha aventura, por aqui eu vou ficar. Porque sabe quando que eu teria coragem de atravessar o Atlântico com alguma coisa quebrada? Nunca. Mas é nunca. E eu fiquei assustada com isso, porque não é simplesmente, ela ficou demorando um tempo porque ela não se sentia pronta e tudo mais, porque entra naquele discurso de que, cara, você nunca vai estar pronto. E ela fala muito bem aqui, jamais terei certeza de que saberei fazer um caminho que eu nunca fiz. Então, se você nunca se aventurou em alguma coisa, você realmente nunca vai ter certeza se você é bom ou não, se você vai conseguir ou não, porque você nunca tentou. E isso a gente já sabe, discursos de internet, a gente já vê muito. Só que, gente, a falta de perfeccionismo dela, que eu não sei nem, tipo assim, pra mim, beira a uma loucura. Sabe, uma loucura. E às vezes eu acho que principalmente no quesito barco, né, que é o tema dela, do barco dela não tá pronto e mesmo assim ela decidir começar a travessia dela, eu acho que é um pouco também a gente, né, tipo, às vezes a gente espera um celular perfeito, um microfone perfeito, a luz, a sei lá o quê. Sabe, a gente espera muitas coisas perfeitas. Só que as coisas, tipo, vão se dando, sabe? A coisa vai acontecendo conforme a música vai tocando, sabe? Você vai dançando com a vida e você vai respondendo a ela. E eu achei lindo ver essa falta de perfeccionismo dela, porque ela reconhece, porque no início ela até fala assim, toda hora que ela fazia uma lista de coisas que ela tinha que arrumar pra travessia acontecer, dentro dessa lista de coisas tinha, tipo, sub-coisas muito grandes e que sempre faltava alguma coisa e tudo mais, e algumas pessoas até falavam pra ela, tipo, nossa, eu achei que você nunca ia começar, que você ia ficar arrumando o barco e que a coisa não quer se dar realmente. E é muito louco ver ela vivendo isso, sabe? E ela enfrentando mesmo, ela falando, tipo, cara, o barco não tá pronto, tá faltando umas coisas. As coisas também que ela tem não são coisas de qualidade. Ela compra muita coisa usada pra colocar no barco dela e tudo mais. E ela vai atravessar o Atlântico, cara. E você aí não querendo começar a gravar um vídeo, não querendo começar a postar no seu Instagram, ou enfim, começar a fazer qualquer coisa. Porque você não tem uma coisa de extrema qualidade, sabe? Uma coisa, sabe? A gente vive num mundo de muita comparação, porque a gente sabe o que o outro tem, a gente sabe o potencial que a gente pode chegar, que existem coisas melhores e a gente sempre quer o melhor. Só que nem a gente tá bom o suficiente para lidar com aquele melhor. Esses dias eu tava vendo um vídeo de uma menina que comprou uma câmera e ela se arrependeu de comprar essa câmera. E ela falou, tipo, cara, nem é porque a câmera é ruim, não, mas eu não sei usar. A câmera é tão boa, que eu não sei usar ela. Então eu comprei achando que ia super melhorar a qualidade dos meus vídeos, que ia ficar muito legal, tudo mais, mas eu não sei usar. Então, por mais que eu tenha um puta aparelho na minha mão, uma puta ferramenta, se eu não souber usar essa ferramenta, de nada adianta. E a gente tem que destravar um pouco disso, porque senão a gente acha que, e principalmente a gente acha que o resultado só vai vir com essas coisas grandes, maravilhosas, que você tem que investir R$1 milhão para ter elas e tudo, e o resultado só vai vir em cima disso. Só que não é. Não é assim que funciona. Essas coisas são só ferramentas que ajudam, que melhoram, mas não é dessa forma que funciona. E eu achei admirável e até um pouco preocupante essa falta de perfeccionismo dela. Muito foda, muito legal. Mas eu, no lugar dela, eu não teria coragem. Não teria coragem. Mas assim, também a vida dela, ela já veleja há muito tempo, então assim, vai que ela também estava segura. Eu, como uma pessoa que não entende nada disso, achei loucura. Mas às vezes estava tudo certo também, sabe? Mas achei esse o primeiro sentimento que eu falei, cara, admirável. A gente tem que pensar um pouco mais nisso. Às vezes a gente se impede de viver coisas incríveis porque a gente acha que a gente não tem o melhor ou que a gente não tá pronto. E a verdade é que a gente nunca vai estar mesmo. E a verdade é que às vezes se a gente tiver o melhor material, também a gente nem vai saber fazer o uso dele. Então, o negócio mesmo é começar e se aventurar nesse caminho para você descobrir se você conseguiu ou não. E vamos para o segundo ponto, que são 2 trechos, tá bom? Que eu vou trazer aqui. Precisei aprender no tranco a traçar limites, dizer não aos outros para poder dizer sim para mim. Você sabe, não é fácil impor barreiras quando a gente trabalha pelo sonho, quando a gente sente que é capaz de dar tudo. Aí o segundo trecho. Quando as demandas chegam como quedas d'água e ameaçam nos afogar, é preciso agarrar um ponto fixo, um galho, uma pedra e se prender ao essencial. Precisei domar a mim mesma para não cair na tentação de ser infinita e perder o simples de vista.
O que eu gostei desses 2 trechos, que é o que ela retrata muito, é sobre essa sensação de você ser capaz de dar tudo, de você ser infinita. E você achar que vai dar conta de tudo. E você não priorizar o que você realmente quer. E é muito fácil a gente entrar nesse limbo, sabe? De eu dou conta, eu faço. Foi até um episódio que a gente trouxe aqui sobre proatividade e tudo mais. De que, pô, você aguenta, você dá conta. Mas a verdade é que toda escolha pede uma renúncia. Então, todo lugar que você escolhe falar o seu sim, você vai estar falando não automaticamente. Se você escolhe falar um sim para o namoro, você vai estar falando não para outras coisas. Se você escolhe falar um sim para seguir uma dieta, você vai estar falando não para outras coisas. O não e o sim estão sempre acompanhados um do outro. E a gente tem que aprender a fazer essas escolhas para a gente alcançar onde a gente quer. E não ficar num limbo e simplesmente ir aceitando, simplesmente ir deixando a vida nos levar. E quando você vê, você está num lugar que você nem queria estar. Num lugar que nem é lá que está o seu sonho, que nem é lá onde você realmente queria estar. Porque você não fez essa capacidade de escolha. Sabe? Você não teve essa capacidade de parar e impor os seus limites e fazer as suas escolhas para saber aonde você queria ir. Então, tem um momento, assim, no livro, que ela faz faculdade de arquitetura. E ela quer muito velejar, ela tem o sonho de fazer essa travessia e tudo mais. Só que ela tenta dar conta de tudo, sabe? Aí ela que tenta dar conta do TCC dela, e aí ela tenta dar conta de fazer essa viagem. Enfim, ela vai tentando dar conta de tudo, e no meio disso também tem o livro dela. Ela vai indo nessa, que, cara, você vê, tipo, gata, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Teve uma hora, gente, que eu até fiquei puta uma hora que acontece isso. Tipo assim, às vezes que ela consegue dar uma parada durante a travessia, tipo, parar em alguma ilha, parar em algum lugar, e aí ela volta a ter sinal de vida, internet e tudo mais. Cara, ela começa a ficar louca, porque ela começa a ter acesso aos e-mails dela, e os pais começam a ligar pra ela, aí começa a ter gente querendo arrumar reunião com ela, e enfim, uma confusão. E eu tô tipo assim, gata, você tem que escolher, que senão você vai endoidar. E ela fala, tipo, cara, eu tô endoidando. Era pra ser uma parada de eu estar dormindo, de eu estar descansando pra próxima travessia, que vai ser mais pesada, que vai ser a mais longa, né, que é o caminho final, assim, pra chegar no Brasil. E ela tendo que, não conseguindo dormir, porque ela precisava responder e-mail. Sabe? E-mail da faculdade pra ela não perder o semestre dela. Tipo, cara, meu Deus! A gente precisa aprender a fazer nossas escolhas, sabe? Porque quando... Ela até fala aqui muito bem. Quando essas demandas começam a chegar, a gente precisa saber aonde a gente vai se agarrar. Sabe? Qual que é o mais essencial, o que é mais essencial pra mim, o que eu tenho que fazer que vai chegar ao local que eu quero estar no final. Porque tem muita distração no caminho. Muita distração no caminho. E ainda mais no mundo que a gente vive, sabe? Acesso à internet, celular, muita informação. Tem muita distração no caminho. E tem muita oportunidade no caminho, sabe? Só que, às vezes, o excesso de oportunidade e você querer abraçar o mundo vai te levar mais longe do seu objetivo. Então, a gente precisa ter foco na vida. Sem o foco, não tem verdadeiros sacrifícios, sabe? Não tem verdadeiros projetos finais, porque todo grande projeto, todo resultado grandioso exige sacrifício, exige você abrir mão de certas coisas, exige você tomar essas decisões, e se você quiser abraçar tudo, beleza, você pode até conseguir, mas a chance de você conseguir construir algo verdadeiramente grande depois é muito pequena, porque renúncias são necessárias. Terceiro sentimento. Um sentimento que todo mundo sente, que todo mundo já passou por ele ou vai passar em algum momento. O que eu vim fazer aqui? Porque eu tive essa ideia inútil e idiota de me enfiar nesse lugar que não se importa com a minha presença. Difícil explicar o que faz alguém escolher se expor à agonia de sentir fome com o almoço no colo. Sentir frio a poucos passos de um casaco. Sentir sono ao lado da própria cama. Não sei dizer por que fiz tantas renúncias para estar aqui. Não sou megera passageira dos... errei aqui, gente, foi mal. Não sei dizer por que fiz tantas renúncias para estar aqui, onde sou mera passageira nos movimentos do planeta, onde sinto tanto medo, tanta aflição, para conseguir tão poucos momentos de contentamento. Não quero mais estar aqui.
Quero que isso acabe agora, mas me jogar na água não parece nada melhor do que estar no barco. Não vou mais lutar contra o mar. Vou apenas seguir e chegarei onde for possível. A desistência alivia a tensão. Eu vou explicar aqui uma parte desse trecho só para vocês entenderem melhor. Essa parte que ela fala assim: poucos sabem explicar por que alguém escolhe sentir fome com a agonia de sentir fome com o almoço no colo, se sentir frio a poucos passos de um casaco. Como ela está velejando sozinha, tem momentos que ela não pode soltar. Que ela tá segurando uma corda, que ela tá segurando leme, nem sei se é leme que fala direito, mas que ela tá tomando conta ali do barco num momento crítico, e ao mesmo tempo ela tava morrendo de fome naquela hora. Ao mesmo tempo ela já tá ali há 3 horas e ela tá com muito frio, porque tá chovendo, porque tá no meio de uma tempestade, e ela tá vendo o casaco dela. Só que ela não pode soltar. Vocês estão entendendo essa aflição? Vocês estão entendendo esse local de renúncia, que é o que a gente estava falando sobre impor limites porque você quer chegar a um objetivo? Eu acho que é engraçado porque o livro, todo mundo passa por umas situações assim, só que obviamente não são situações tão extremas igual a ela. Se ela soltar, o barco dela vira, o barco dela afunda e ela fica à deriva no meio do mar. Então, quando a gente pega essas situações extremas, que a gente vê essas escolhas tão básicas e tão banais e essas aflições tão angustiantes realmente. Então ela vai colocando tudo isso ali no livro, e aí ela fala: não sei dizer por que fiz tantas renúncias para estar aqui. Por que eu escolhi esse caminho? Tipo, eu nem sabia que eu ia estar passando por todo esse aperto. E provavelmente se ela soubesse, ela não ia ter escolhido esse caminho. E a gente vai aprendendo, né? Conforme a dança vai tocando e conforme a coisa vai acontecendo, a gente vai vendo e vai tendo que fazer essas renúncias. E aí ela coloca: eu não quero mais estar aqui, quero que isso acabe. Mas aí no final ela vem e fala: não vou mais lutar contra o mar. Vou apenas seguir e chegarei onde for possível. A desistência alivia a tensão. Tem um momento que eu acho que tá ventando muito e ela tá indo pro lugar errado, sabe? E ela não tá conseguindo virar o barco pro lugar certo. E aí essa hora que ela fala: chegarei aonde for possível. E vem um pouco dessa ideia do paradoxo do desapego. A gente já falou alguns episódios aqui sobre isso. Mas essa ideia é que você às vezes desapegar desse produto final, desapegar, falar: meu Deus, eu tinha que ir nessa direção, tinha que ir nessa direção. Mas a vida, os caminhos, as coisas estão me levando para outra. Só que você fica tão apegado àquele resultado ali que você criou na sua cabeça que ia ter, ou que era esse objetivo final, que você cria esse apego muito grande que gera uma pressão absurda em cima de você. E às vezes a vida exige que a gente só responda a ela. E que a gente pare de brigar com ela, que a gente pare de nadar contra a correnteza, a gente pare com esse sentimento de resistência ao que está acontecendo e simplesmente aceite. Solte as rédeas e fala: cara, vou ir para onde for possível, para onde eu ir mesmo, sabe? Aonde for para eu parar, eu vou estar indo. E vambora, sabe? E aí ela fala: a desistência alivia a pressão. A desistência desse apego a um resultado que você quer chegar, a um lugar que você quer chegar, faz com que tudo fique mais leve. E por isso vem um pouco essa ideia, né, do paradoxo do desapego. Porque quando você está muito apegado a alguma coisa, você começa a sentir essa pressão, você começa a sentir essa coisa. Quando você desapega, parece que a coisa até flui. Parece que a coisa começa a ser natural e você fala: ó, deixa me levar, não vou mais lutar. Onde for para eu ir, eu tô indo. Eu tô indo bem, eu tô indo com consciência. E, enfim, chegarei aonde for possível. E a gente sente, eu acho que é um sentimento natural a gente pensar em desistir, principalmente quando as coisas vão ruim. Sabe, a gente pensar em desistir principalmente quando a coisa não acontece da forma como a gente queria. Porque se a coisa tá acontecendo da forma como a gente queria, a gente não desiste. A gente fala: ah, é isso, tá dando muito certo e tudo mais, sei lá o quê. Mas às vezes as coisas não acontecem. E aí é nessa hora que a gente faz uma criança birrenta, mimada dentro da gente, falar: e se não for pra ser do meu jeito, então eu nem quero. E aí você vai lá e desiste. Só que ela, nessa situação tão crítica, ela não pode desistir. Porque se ela se jogar na água, ela morre. Então, assim, não tem muito o que ela fazer. Então, mesmo nessa situação, ela fala: cara, desistir é que agora não é uma opção. É melhor eu ficar no barco e eu só desapegar desse plano inicial que eu tinha. Porque as circunstâncias não estão me levando a ele. Então, eu vou desapegar.
Eu vou desistir no sentido... Vou desistir do resultado que eu quero e não da situação em si. E é muito comum, principalmente agora, nossa geração, essa nova sociedade, a gente ser crianças birrentas. De a coisa não acontecer da forma como a gente queria, a gente criar um projeto, a gente acabar de se formar e, cara, não tô tendo o sucesso financeiro que eu achei que eu ia ter, não tô tendo tal coisa, e a gente querer desistir, e a gente querer, sabe, abrir mão de tudo. E às vezes, cara, persistência, resiliência é um dos maiores valores que a gente pode ter na vida, sabe? De verdade mesmo. E acho que é uma coisa que tá faltando muito. Essa resiliência de eu vou continuar, a dedicação, a disciplina, sabe? De eu vou continuar fazendo. O meu namorado tem uma frase que ele sempre fala, que ele fala, tipo, os outros podem ser melhores, mas eu vou ganhar na disciplina, eu vou ganhar na constância. Ele sempre fala isso, vou ganhar na constância. E ele fica nessa, e é um pouco nisso, é tipo assim, cara, eu não vou soltar agora, eu não vou soltar, eu vou continuar fazendo, sabe? Eu vou continuar indo. E não é esperando um resultado X ou Y, mas é porque esse caminho aqui que eu quero. E ela vem um pouco nessa ideia de, tipo, eu não quero mais estar aqui, quero que isso acabe. Mas o que eu posso fazer para acabar? Me jogar na água e acabar com tudo? Então eu vou ter que aceitar o que está acontecendo, eu vou ter que parar de ser uma criança birrenta e reclamar do vento, e reclamar da chuva, e reclamar da tempestade, vou aceitar que ela está acontecendo e vou ir para onde ela me levar. E na hora que ela passar, eu tomo as rédeas de novo da situação. E aí eu começo de novo a tentar tomar controle e tudo mais. Mas quando a situação tá crítica, a gente também fez um episódio sobre isso, né? Sobre dias ruins. Quando a situação tá crítica, quando não aconteceu da forma como a gente queria, quando a coisa começa a ficar feia, é mais fácil você desapegar. Você falar, não, tá bom. Vamos só sobreviver no dia de hoje? Vamos só sobreviver, vamos só fazer o essencial, vamos comer, tomar banho, fazer as necessidades básicas, trabalhar ali o que é essencial e amanhã a gente volta a correr atrás. Amanhã a gente volta a tentar tomar conta das coisas. A gente tem que ter essa maestria de saber a hora de puxar a corda e ser resistente e falar, não, vamos por aqui, e a hora de soltar. Tem até certos momentos que ela fala durante o livro, que ela fala, decidi parar de lutar contra o que estava acontecendo e guardar energia para quando essa energia realmente fizer diferença. Porque, cara, você tá no meio do mar, no meio do nada, no mar, uma tempestade, você num barquinho minúsculo, no meio daquele marzão, você fala, cara, não adianta, toda a força que eu fizer aqui não vai adiantar. Então eu prefiro guardar essa energia para o momento que ela realmente for útil, para o momento que ela realmente fizer diferença. Você tem que ter essa maestria de reconhecer essa demanda externa, reconhecer o que precisa ser feito e falar, beleza, agora eu vou apertar, agora eu vou soltar. Para você conseguir ir vivendo a vida da melhor forma possível mesmo. Senão vai estar sempre com essa tensão, com essa pressão em cima de você. E não vai ser legal. O quarto e quinto últimos sentimentos, eles se misturam. E aí eu vou falar deles aqui meio misturados mesmo. Mas é sobre o sentimento de solidão e o sentimento de gratidão. Que vocês vão entender que eles estão relacionados. Mas os trechos são o seguinte. Ponha um casaco, passe protetor, durma, mande notícias, não saia sem colete, beba água. São frases que eu não vou ouvir. Sou minha única provedora de carinho. Aí as outras. É preciso ir longe, pelo menos uma vez na vida, para descobrir o prazer de estar de volta. Para separar o supérfluo do essencial. Saber quem são as pessoas que nos fazem falta. É preciso completar a travessia para descobrir que o sentido de toda viagem está no ponto de partida. Travessia solitária, mas nunca sozinha. No casco do barco, cada sardinha tinha o nome de uma pessoa que me ajudou a tornar essa viagem possível. Vamos começar falando sobre solidão? Porque ela traz até o nome, né, do livro, que é Nós, o Atlântico em Solitário, vem nessa ideia dela estar sozinha no ambiente físico, sabe? Naquele barco ela está sozinha. Ela está em solitário.
Mas ela não tá sozinha no quesito de pessoas que estão apoiando ela a fazer aquela viagem, pessoas que estão mandando boas energias, rezando por ela, se preocupando com ela ali. E a vida é assim. Por mais que a gente tenha pessoas incríveis ao nosso lado, nos apoiando e nos incentivando e tudo mais, nós estamos sozinhos no mundo. A gente nasceu sozinho e a gente vai morrer sozinho. E é meio triste pensar isso, mas é uma verdade. E a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento. E até essa hora que ela fala, manda notícias, bota o casaco e tudo mais. A gente tem que aprender a ser as nossas próprias provedoras de carinho. A gente tem que aprender a se cuidar sozinha. A gente tem que aprender a se reconhecer, a se ajudar, a se tratar com carinho dentro da nossa cabeça. Porque é aqui que a gente vai estar, nós com nós mesmas, o tempo inteiro. Por mais que existem pessoas à nossa volta que querem muito o nosso bem, por mais que existem pessoas incríveis à nossa volta que querem muito o nosso sucesso, a nossa felicidade, a gente que é responsável por isso. Ninguém mais. Nem sua mãe, nem seu pai, nem sua melhor amiga, nem sua irmã, nem familiares. É você. É você que é responsável por isso. E a gente tem que assumir as rédeas dessa responsabilidade. Só que não quer dizer que você não tem que ter o sentimento de gratidão e reconhecer as pessoas que te ajudaram a estar ali. Porque no final, a gente é uma soma de todas essas pessoas ali que estão ajudando. A gente pega um pouquinho de cada um e se forma. E forma você. E forma a pessoa que valoriza, que tem seus valores, que tem suas virtudes e tudo mais. E é muito legal ela, sendo que o nome, né, do barco chama Sardinha, nessa ideia de que ela desenhou várias sardinhas, assim, sabe peixinho de criança, assim? Ela desenhou uns peixinhos de criança e colocou o nome das pessoas. Então, o nome do pai, da mãe, das irmãs, da avó, dos amigos que ajudaram ela. E, gente, é muito legal ver durante o livro ela colocando o nome de cada pessoa. Então, quando estava chegando perto da travessia, ela precisava pintar o barco. E aí ela chamou uns amigos da faculdade dela lá para fazerem isso, que era na França. E, gente, na hora que eles toparam ir pintar o barco, e ela ficou tão feliz que ela conseguiu a ajuda para isso. E aí ela fala, caramba, velho. E tipo assim, vi uns 5 amigos que nunca pintaram porcaria nenhuma juntos. Nunca pintaram nada, estão lá pintando meu barco, sabe? Me ajudando a fazer as sardinhas. E a gente construindo isso juntos. E tipo, por mais que eu esteja durante a travessia sozinha, eu tive tanta ajuda. E, gente, realmente ela teve tanta ajuda, principalmente de umas pessoas que ela não esperava. Sabe? Tem hora, velho, que ela precisava comprar um negócio, que eu nem sei o nome também. Sou péssima nisso, né? Mas assim, ela precisava comprar um negócio que aí ela não conseguiu na cidade que ela estava e ela começa a ligar para uma outra cidade que ela descobriu que alguém da família dela, algum amigo do pai dela, na verdade, ia viajar para essa cidade, que lá provavelmente tinha e que ele se colocou à disposição para trazer para ela. Aí ela ligava para a loja, o cara da loja falava que estava viajando, que não ia conseguir. Aí ela ficava triste, aí depois ela recebeu a ligação do cara, o cara falou que ia voltar antes de viagem para conseguir arrumar um negócio para ela. E, gente, você vê o mundo se organizando para ajudar, sabe? E ela sendo grata por isso, sabe? Ela reconhecendo isso, é lindo, lindo. E no final ela coloca o nome de todas as pessoas que passaram e que estavam ali com ela. Todas as pessoas. Ela faz umas, sei lá, 3, 4 páginas. Eu li no Kindle, então não sei quantas páginas realmente são. Mas ela faz, gente, ela coloca o nome de todo mundo. Todo mundo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Muito legal. Porque o mérito realmente é dela. Sabe? Ela fez isso sozinha. Ela passou pelos perrengues. Ela tava lá. Ela deu a cara. Sabe? Ela deu a cara pra... Como é que é? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário, sabe? Ela deu a cara pra viver o extraordinário. Mas ela teve muita gente ali por trás. E ela reconhece isso de uma forma maravilhosamente bela. Maravilhosamente bela. E eu acho também um ponto muito importante que ela coloca é isso. É preciso completar a travessia para descobrir que o sentido de toda viagem está no ponto de partida. Porque essa questão do ponto de partida são as pessoas, né?
As pessoas que te apoiaram, as pessoas que falaram vai mesmo, as pessoas que te ajudaram. E são essas pessoas que fazem você continuar, sabe? Muito tempo atrás, gente, eu vi um podcast de um piloto de avião que ele estava carregando uma carga e aí o avião dele caiu no meio da Amazônia. Eu não vou lembrar o nome do cara. Foi muito tempo que eu vi esse podcast. E eu lembro dele falando muito, tipo, quando ele dando o relato dele, de como que foi que aconteceu e tal, acho que ele ficou 12 dias. Não lembro direito, mas ele ficou 12 dias na floresta amazônica, tipo, sozinho, velho. E ele falando, tipo, eu só conseguia pensar nas pessoas que eu sabiam que estavam me procurando, que eu sabia que estavam atrás de mim, que eu sabiam que não ia desistir de mim, não ia desistir que eu tava vivo, sabe? Da mãe dele, dos irmãos dele. E ele falando, tipo, foi isso que me manteve de pé e nada além. E eu realmente acho que o que faz no final a gente lutar pelas coisas é esse sentimento, sabe? Das pessoas que a gente deixou, das pessoas que a gente deixa, das pessoas que a gente vê genuinamente amou. Espero muito que você tenha gostado do livro. Espero muitíssimo que eu tenha te incentivado a ler, porque foi realmente um dos livros preferidos que eu li em janeiro. Me pegou de várias formas diferentes. E se tudo isso que eu falei aqui fez sentido para você, e caso você tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Me siga nas redes sociais enquanto folheio. Beijos e até o próximo livro!